Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estou com uma pessoa extremamente especial, que teve o azar de me aguentar por umas 3 semanas. Então esse especial que vocês estão vendo, que está saindo vários episódios lá da UFMG, foi tudo culpa do Zambelli, né, que me recebeu aí, e a gente teve uns trabalhos em conjunto aí bem bacana, né? Então, Zambelli, por favor, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Fulco. É um prazer estar aqui com vocês. Não te aguentei, não, tá? Foi um prazer ter você aqui. A gente trabalhou bastante, realmente, mas foi muito bom, né, conhecer de perto o trabalho de vocês e estar aqui hoje, né, contribuindo também com esse episódio. Maravilha. Fiquei 3 semanas com ele, a gente está gravando online aqui agora. Na verdade, nos bastidores aqui, o Zambelli falou que eram 6 semanas, aí ele teve que cortar para 3. Não, mas é a Lanza que teve que me aguentar na casa dela também, né? Então, eu falo, esse tempo aí, Zambelli. Mas, muito bom. E Rafael Catskelard, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito bom. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho de uma temática aí que faz bastante parte da rotina aí do Zambelli, né? Diversas publicações, que é dor lombar e atividade física, né? Tava um tempo atrás, né, procurando um pouco sobre os artigos relacionados ao meu doutorado e vendo que o Zambelli tem uma grande produção nessa área lá. Peguei um dia para conversar com ele e ele tem uma trajetória bem bacana, e uma sequência de estudos bem legal. Ele vai contar para vocês. Mas antes de qualquer coisa, Zambelli, por favor, se apresente para quem não te conhece. Beleza. Bom, sou Rafael Zambelli, sou fisioterapeuta formado há bastante tempo aqui no UFMG, né, em 2005, me formei aqui. Fiz especialização na área de ortopedia e esportes, no curso de especialização aqui do UFMG. Na época era conjunto, né, ortopedia e esportes. Hoje a gente já tem separado essas duas áreas aqui na UFMG. Hoje eu coordeno o curso de especialização em ortopedia. Depois eu fiz meu mestrado aqui também, na UFMG, e todos, né, na área de dor lombar, desde a minha iniciação científica. E depois eu fui para a Austrália, para a Universidade de Sydney, fazer meu doutorado lá, com o professor Chris Ma, em dezembro de 2009, né, fiquei lá. Terminei em 2013, mas fiquei um pouquinho mais tempo lá. E depois eu fui para a Unesp, em Presidente Prudente, ser professor lá, onde eu fiquei por 3 anos, até retornar ao UFMG aqui em 2017. Então estou aqui, voltei para casa, né, depois de alguns anos. Muito bom estar aqui na UFMG. E nesse período aí, né, desde 2019, eu comecei a ser também editor, né? Hoje eu estou como um dos editores-chefes aí da Brazilian Journal of Physical Therapy. Então, é uma outra parte aí do meu trabalho também que eu faço atualmente. Muito bom, muito bom. Então, até aproveitar, né, parabenizar a revista Brazilian Journal, hoje está com um fator de impacto extremamente interessante, né, a nossa terceira revista, né, da área da fisioterapia. Então, é um trabalho bem árduo, né, e literalmente gratuito, né, que acaba repercutindo, mas o trabalho que eles estão fazendo está sensacional, né, muito bom. E aproveitando, Isabelle, vamos começar do começo então, né? Entender, e o tempo que eu tive aí, eu fiquei muito feliz de conhecer melhor o seu trabalho e perceber, assim, né, quando a gente fala de alguém que é especialista e está estudando, as perguntas de pesquisa que você tem são muito boas, né? Então, quando a gente fala de uma especialidade, um pesquisador da área, acho que ter essa noção para conseguir realmente preencher gaps, vários trabalhos que estão para sair aí, que eu nem imaginava que existia o gap, né? E aí depois, vendo alguns trabalhos, eu percebi que realmente são coisas que a gente usa de uma forma clichê,
como questionários, responsividades e afins. Então, ele tem um trabalho muito bacana com dor lombar, né? Então, para quem procurar aí, vai ver que a grande parte das publicações dele são dessa área. Mas conta um pouquinho, Isabelle, como que você entrou nessa parte da dor lombar, né? Como é que foi essa trajetória? E aí depois vai direcionando em relação à parte da atividade física. Bom, então tudo começou lá na iniciação científica, né? Eu estava desde uma aula, desde o sexto período, após uma aula de ortopedia aqui com o professor Sérgio, na parte de coluna, fiquei muito interessado em estudar e aprender mais, em ler mais sobre dor lombar. E aí eu me lembro que saiu um número especial de uma revista de eletromiografia na época, que até publicou umas das revisões clássicas aí, narrativas do Punjab, lá atrás de estabilização. E aí o Sérgio me orientou, ó, saiu esse número esse ano, 2003, se eu não me engano, e é uma área, né, que você está gostando aí e tudo, e tem um professor nosso aqui da casa que estava fazendo doutorado na Austrália, que era o professor Paulo Ferreira. E, e aí eu me interessei em fazer um TCC nessa área, né? E aí o Paulo voltou, quando ele voltou do doutorado, eu, né, já estava interessado em trabalhar com ativação de transverso, escalas mais clínicas e tudo, e acabou que ele também tinha desenvolvido lá, feito alguns trabalhos também com Paul Rhodes nessa área e tudo. E aí eu entrei nesse caminho, né, de fazer o TCC, aquele TCC de graduação, né, aos trancos e barrancos ali, mas a gente foi fazendo, depois eu fiz meu mestrado com o professor Paulo aqui, mas aí no meio do meu mestrado ele acabou exonerando da UFMG, né, voltando para a Austrália, foi ser professor lá na Universidade de Sydney, e aí nesse caminho aí acabou abrindo algumas portas para a gente, né, que na época fazia o mestrado aqui, né, já tinha contato com ele e tudo, e aí eu fui fazer o meu doutorado, finalizei meu mestrado aqui, fui fazer meu doutorado lá, né. E aí eu cheguei no grupo, né, um grupo onde vários brasileiros já passaram por lá, né, inclusive o Paulo foi um dos primeiros ali, né, orientado pelo professor Chris Marr, depois, né, veio uma série de brasileiros, o Léo Costa, Lucila, e aí eu tive a oportunidade de fazer o doutorado lá. E dentre as oportunidades que foram surgindo ali para eu trabalhar, eu trabalhei bastante, né, com a parte de revisões sistemáticas, né, com síntese ali da literatura, na área de ciática, e já era um momento ali onde a gente estava trabalhando com algumas intervenções farmacológicas, no caso, e eu tive uma oportunidade bem bacana durante o meu doutorado, que foi eu consegui uma verba de pesquisa ali para poder fazer uma visita técnica na Dinamarca. E na época, o Paulo era meu orientador, ele também estava com algumas parcerias lá, e me apresentou o Peter Kent, que na época estava morando lá na Dinamarca, hoje ele é professor da Curtin University, né? E ele foi super aberto comigo lá, né? E a gente fez uma parceria trabalhando com um banco de dados dinamarquês que continha informações sobre atividade física. Então, assim, se por um lado estava trabalhando com ciática, com essas intervenções farmacológicas, por outro lado, apareceu a oportunidade de trabalhar com atividade física, que era uma coisa mais próxima da fisioterapia, né, e que eu gostava, e um banco de dados bem interessante, com mais de 800 pacientes, tudo coletado de forma eletrônica, e na época, estava já beirando a 1 ano de follow-up. Então, eu tive a oportunidade de fazer um estudo longitudinal, pegando esses dados dessa população, que era atendida no centro de reabilitação lá, e aí, a gente explorando essa variável, né, no caso, que era um questionário bem simples, era uma pergunta praticamente, né, esses estudos epidemiológicos, que perguntava se a pessoa, né, ela era sedentária, se ela tinha uma atividade leve, moderada, vigorosa na área de atividade lazer, né, no domínio de atividade física no lazer. E aí, a gente fez um estudo, tá, ele foi publicado em 2014, mas foi ele, talvez, né, que foi o start ali para a gente poder entrar mais de cabeça dentro da literatura.
Nosso estudo, naquela época ali, foi um dos primeiros estudos a encontrar que a atividade física no lazer era um fator de bom prognóstico para a dor lombar, ou seja, os pacientes que eram mais ativos fisicamente, no final ali de um ano, eles estavam com menos incapacidade, menos dor, né? Então, foi legal, isso, né, estava coincidindo ali com eu estava finalizando o doutorado, e já estava me preparando para poder retornar ao Brasil, pensando, né, em oportunidade de emprego e projetos que eu poderia tocar quando eu voltasse. Aí surgiu uma oportunidade, né, que eu conheci alguns professores da Unesp, lá de Presidente Prudente, estavam fazendo pós-doc lá em Sydney, e acabou que surgiu uma oportunidade de eu começar um pós-doc com eles, e ao mesmo tempo, né, preparando um projeto para submeter para a FAPESP. E aí acabou coincidindo as coisas, né, que assim, no momento que eu estava retornando para o Brasil, em 2014, consegui a bolsa do jovem pesquisador da FAPESP para poder tocar um estudo, né, nessa área de atividade física e do lombar no Brasil. Então aí eu pude, né, talvez delinear um pouquinho, né, de outros estudos nessa área, né, desde estudos mais focados em propriedades de medidas, inicialmente, para a gente entender, né, qual que era a medida ali mais interessante para a gente coletar essa informação na área de atividade física, e ao mesmo tempo, né, conseguindo utilizar acelerômetros, né, que é uma forma mais objetiva ali de quantificar a atividade física, e a partir disso aí a gente foi desenvolvendo alguns estudos mais observacionais. Então, fui montando, né, a minha história ali dentro dessa área, com estudos, primeiro, estudos de propriedade de medidas, depois estudos longitudinais, para avaliar essas associações, né, entre atividade física e dor e incapacidade, e a gente acabou conseguindo fazer até um ensaio clínico no final. Então, a gente acabou navegando ali por diferentes delineamentos. Foi Muito bom. interessante por causa disso. Muito bom. E só para o pessoal saber, né, o Peter Kent foi o que o Bruno acabou de gravar o podcast, acabou de sair, né, Peter Sullivan e Peter Kent. Então, um cara referência aí mundial. É bem bacana vocês escutarem lá um pouquinho da história deles, que tá lá o pessoal, o JP, né, o Carneiro, e então muita gente conhecida aí, então tá bem bacana. E indo para o assunto específico, Zambelli, quando a gente fala de atividade física e dor lombar, né, o que que é, né, por definição, o que que seria essa pessoa mais ativa, menos ativa? Como que a gente colocaria meio que nessa base, assim, nesses conceitos, em relação à atividade física? Então, a atividade física, quando a gente começa a entrar no mundo aí da atividade física, a gente vê que a forma com que essa informação é coletada, ela é coletada de diferentes formas, né? Uhum, Então, assim, primeiro, né, se você pegar a definição lá, né, de qualquer atividade que envolve gasto, né, energético, metabólico, a gente parte desse princípio, né, de definição, uhum, mas quando a gente vai ver para os instrumentos, quando a gente vai olhar para os instrumentos, a gente vê que alguns instrumentos capturam algumas informações relacionadas, por exemplo, à intensidade da atividade e frequência, né, que a pessoa desenvolve. Alguns questionários tentam combinar ali não apenas a intensidade, mas também o domínio de cada atividade. Então, atividade física ocupacional, por exemplo, atividade física no lazer, em casa, né, no domicílio. Mas aí a gente acaba ficando no autorrelato do paciente, né? uhum. Então, é o que o paciente pensa, o que que ele acha que ele faz, a percepção dele da atividade física no geral. Então, assim, quando a gente foi entrar nesse mundo aí da atividade física, a gente começou a ver que tinha diferentes formas de avaliar. Alguns instrumentos já tinham sido traduzidos, né, e validados para o português. E aí a gente, né, talvez uma das primeiras perguntas ali do início era saber se essas medidas que eram autorrelatadas eram realmente confiáveis. Uhum. Elas eram reproduzíveis, elas acabaram de ser reproduzidas se quando você mensura numa semana ou na outra a mesma população. E aí o que a gente percebeu, assim, aí a gente viu que tinha diferentes questionários, né? Tem o BAKE ou BACA, que é um questionário aí, tem as raízes holandeses aí.
tem outro questionário que é o IPAC, que Uhum. é mais utilizado aqui no Brasil. Mas a nossa população, ao mesmo tempo, lá em Presidente Prudente, né, eram pacientes que estavam ali no SUS, né? Então, quando a gente pegava o questionário para ler, interpretar, né, e perguntar para o paciente, a gente via que não é tão fácil assim você estimar o quanto Sim. de atividade física você faz no dia a dia, né? Seja uma caminhada, né, moderada, vigorosa, né, Uhum. que te faz cansar. Então, essa interpretação, a gente começou a ter muita dificuldade, né? E eu estava num local bem interessante ali, que eu tinha muito contato com pesquisadores ali que tinham formação em epidemiologia ali na Unesp e na área de educação física. Exato. Então, a gente, né, tive a oportunidade de poder trocar muita ideia com eles para saber, né, se realmente estava no caminho certo ou não. Então, né, talvez o primeiro estudo que a gente fez foi olhar a confiabilidade dessas medidas de Uhum. autorrelato e ver a validade, né, o quanto que essas medidas se correlacionam com as medidas mais objetivas, né, que no caso o acelerômetro, que também foi um outro universo ali para poder entender, né, como você captura essa informação, como que você faz a leitura, né, usando o software, né, e tudo, mas que também tem muita incerteza no processo, né, mas a gente foi o primeiro estudo que a gente pensou foi esse, né, Uhum. é confiável, então assim, a gente usou o IPAC e o BAKE como os instrumentos de autorrelato, Uhum. e quando a gente foi ver a confiabilidade desses instrumentos, a gente viu que a do BAKE era aceitável, mas para a nossa população, o IPAC não foi muito interessante não, principalmente porque na hora de estimar a Uhum. quantidade de horas ou minutos que as pessoas faziam cada atividade, quando você ia somar ali, né, a pessoa até se perdia, tá? Então, assim, acabava hiperestimando muito o tanto de atividade, até pelo dia que ela tinha ali, ou pela semana, né? Uhum. Então a gente teve a gente observou isso, né, essa essa deficiência talvez de utilizar o IPAC com a população que a gente estava interessado, tá? E quando a gente foi olhar a validade dessa medida, ou seja, ver a correlação dela com as medidas mais objetivas, né? Então, o acelerômetro, por exemplo, ele te dá informações sobre o tempo que você fica em atividade física moderada e vigorosa, número de passos que você consegue, né? Que você dá durante a semana, por exemplo. Então, a gente começou a fazer essa correlação. Será que o que está medindo aqui no acelerômetro, ela é igual ao que a pessoa está reportando, né, no dia Uhum. a dia? E a gente percebeu que a correlação era uma correlação fraca, né? Para Uhum. quem entende aí dessa parte mais estatística, era de 0,3. Então, não era, né, mil maravilhas assim. Mas era o início ali, pelo menos dentro da área de dor lombar, né, como que a gente poderia interpretar os estudos, né, que muitos estudos utilizavam medidas de autorrelatos e alguns estudos começavam a utilizar medidas mais objetivas. Então, acho que esse foi o primeiro passo ali dentro dos nossos estudos, pelo menos. Maravilha, maravilha. E até é interessante, né? A questão do acelerômetro é sempre aqueles estudos que precisa de muito, deixar com o paciente, ver como que acontece, né? Então, toda a logística disso, pelos trabalhos que eu já acompanhei, é sempre uma vitória quando você consegue, mas depois o trabalho de quando você está rodando o estudo, né? Então, tem uma complexidade muito grande, apesar de parecer ser fácil, né? Parecer ser prático, né? Mas, na real, a logística dele é muito difícil. Muito difícil. E assim, a gente acabou desenvolvendo algumas estratégias, vamos dizer assim, para poder, né, ter certeza que a informação que estava coletando era uma informação confiável, né? Por Uhum. quê? O paciente para ter uma informação confiável ali, o paciente precisa utilizar por 7 dias. E aí, Uhum. dependendo, né, da forma que você operacionaliza, você precisa ter 3 dias completos ou 4 dias completos de coleta de Uhum. dados. E dar um acelerômetro para a pessoa levar para casa e usar, né, não é tão fácil assim, que ela esquece, né, tira para tomar banho e não põe mais, né. Uhum. Então, a gente começou, né, aí na época ali já estava com o WhatsApp já, a gente mandava mensagens
o paciente logo de manhã, a gente checava com ele, né, a questão do horário, que horas que ele acordava, que hora que eles iam dormir, para a gente, né, poder, né, monitorar o paciente para ele poder usar, porque nossos estudos pilotos no início realmente mostravam que era difícil a pessoa aderir ao nosso aparelho, né, nem era ao instrumento ali que estava mensurando. Muito bom. Uma coisa legal, né, Zambelli, acho que do que você falou tô fazendo um paralelo com a clínica, assim, né? Acho que, pelo menos para quase todos os colegas que a gente conversa e os alunos que passam por aqui, perguntar sobre atividade física é algo comum, mas acho que ninguém vai além da percepção do paciente. Então, Uhum. é interessante isso, né? Porque a gente faz inferências clínicas, levanta hipóteses clínicas sobre possíveis fatores associados com a queixa daquele paciente, mas muitas vezes com base na percepção dele, né? Sem explorar de forma mais ampla ali o nível ou a quantidade realmente exata de atividade que aquele paciente tem, né? Chama atenção. Exatamente. E eu acho que a gente, às vezes, a gente, pela lesão ou pela condição, né, que o paciente apresenta, a gente assume algumas coisas que, na verdade, né, às vezes é uma condição que acontece mais em atleta ou alguma pessoa que é um corredor, né? A gente começa já a inferir, não, essa pessoa, né, ela deve caminhar muito, ela vai fazer corrida, né, alguma atividade relacionada a isso, mas, na verdade, nem sempre, né, É, acontece. Muito bom. E pensando assim, até em questão de literatura, né, Zambelli, a gente tem, né, você falou que fez a parte de mensuração, mas mais para também entender o cenário um pouco, você falou um pouco da questão da relação, né, para um bom prognóstico, e qual que é o outro papel, né? Ele é sempre um papel preventivo, ou ele pode ser só um papel de bom prognóstico, ou a abordagem relacionada à atividade física. Então, dentro de cada situação, como que está a literatura em relação a isso? Bom, então, assim, deixa eu continuar contando a história aí para vocês entenderem. Depois, o próximo passo que a gente quis dar ali, né, é para ver se outra coisa que a gente infere na prática clínica, né, o Rafa falou aí, é que o paciente geralmente que tem muita incapacidade é o paciente que faz menos atividade física, Uhum, né? Então, até parece muito intuitivo a gente pensar assim, né? Mas quando a gente foi para a literatura olhar isso, a correlação era fraca e a gente desconfiava que talvez era porque, né, não tinham medidas mais adequadas ou não utilizaram medidas objetivas, né? Por isso que não tinha achado uma correlação muito boa entre essas duas variáveis, né? Então a gente pensava que a pessoa que era muito incapacitada, ela fazia menos atividade física. E aí, quando a gente foi nesses estudos de propriedade de medidas, a gente também fez a gente também explorou, né, essa parte. E aí a gente também achou, assim, que nos pacientes com dor lombar crônica, a correlação era significativa, mas muito baixa, né? Isso surpreendeu a gente que esperava uma correlação muito mais alta, né? Ainda mais pensando talvez na história aí né, do exercício físico como intervenção em pacientes com dor lombar, a gente, né, surgiu lá atrás, né, uhum. muito pela questão dos pacientes estarem com dor, ficarem descondicionados fisicamente, e aí você vai, né, não só geral, mas também músculos específicos ali, trabalhando isso, você melhoraria, né? E isso chamou a nossa atenção, porque, né, não era tão evidente assim como a gente esperava, tá? E aí, talvez, né, a gente olhando, pensando nos questionários de atividade física e de incapacidade, a gente começou a ver que realmente eles assim, deveria ter uma correlação, mas quando você olhava item por item, Uhum, realmente não tinha tanto sentido, né? Então, tinham questionários, por exemplo, né, de capacidade, se consigo levantar de uma cadeira sem apoiar, por exemplo, né? Então, são atividades que envolvem movimento do tronco, ali, né, flexão, geralmente, rotação. E quando você olha no questionário de atividade física, né, tem outros pacientes, ele anda muito no trabalho, se ele não anda. Então, assim, realmente, né, quando você vai olhar o questionário em si, talvez, né, a correlação não deveria ser muito alta, realmente, não. Depois, a gente começou a querer explorar outras coisas dentro da área da dor lombar crônica, né, que, pegando o modelo, né, de evitação e medo, por exemplo, pensando na ideia de que quando o paciente sente dor, né, ele acaba
ele pode, né, acabar entrando num ciclo ali que ele vai ter mais medo de movimentar, né, pode catastrofizar, e isso levar aquele ciclo vicioso ali de mais incapacidade, né, e aí menos movimento. Então a gente começou a querer explorar essa área também, que era uma coisa que alguns grupos tinham feito, né, com atividade física, e a gente sabe que na área talvez de fatores psicossociais tem mais estudo, mas quando a gente olha Uhum. dentro da área de atividade física, não tinha tanto, né? Tinha um grupo do Rob Smith e da Janine Verbund, lá na Holanda, que fizeram alguns estudos nessa linha, mas foram poucos. E a gente quis explorar isso aí. E aí a gente viu, aí já foram estudos mais observacionais, né? Alguns transversais, outros longitudinais, mas para ver essa relação. A gente realmente viu, né, em alguns estudos, essa associação do medo de movimento está associado com mais incapacidade, mas a gente não via o nível de atividade física estando ali associado com medo de movimento ou com incapacidade também não. Então, pensando, né, nessa linha aí, a gente, né, ficou um pouco surpreso, porque a gente não esperava tanto. Pô, a atividade física, né, a gente imagina que a pessoa que tem medo vai estar fazendo menos atividade, mas Uhum. não necessariamente, né? Isso surpreendeu a gente um pouco, tá? Então, né, nessa área, né, de dor crônica ali, a gente começou até a ver alguns outros modelos, né? O modelo de medo e evitação é um deles, né? E aí alguns outros modelos existem também para explicar isso. E a gente também trazendo para a prática clínica, a gente percebe que nem sempre o paciente que tem dor crônica, né, ele vai ser um paciente que vai ter muito medo, né? Então a gente vê diferenças entre os pacientes, ambos pacientes crônicos, né, geralmente, mas a gente vê paciente que enfrenta, né, tá com dor, mas enfrenta, né, faz a atividade que tem que fazer, às vezes por perfil mesmo da pessoa, às vezes que ela Uhum. tem que fazer, né, às vezes o trabalho dela, alguma coisa nesse sentido faz com que ela, né, não possa ficar parada, mas tem o paciente clássico, assim, que é o paciente que fica com medo mesmo, que diminui o nível de atividade física. Então, talvez isso também possa começar a abrir um pouco nossa cabeça para essa heterogeneidade, né, de pacientes que realmente acontece na clínica. Então, fazendo sempre esse paralelo com a clínica é importante, porque a gente também via isso na clínica. Então, talvez essa correlação aí, que a gente esperava encontrar, realmente não traduzia muito na prática clínica, não. Então, mais nessa linha. E aí, nesse contexto aí, né, de ver se a atividade física é um fator de bom ou mau prognóstico, né? Bom, a gente tinha feito lá em 2014 o artigo com o banco de dados do dinamarquês. Aí, um aluno meu de doutorado, o Christian, ele teve a ideia, não, vamos fazer uma revisão sistemática para a gente ver, né, se realmente a atividade física é um fator prognóstico. Já tinham tido algumas anteriormente, né? Muita gente associava a atividade física a um formato em U, né? Quanto menos atividade física, está associada a mais dor. Fazer Uhum. um pouco de atividade física moderada seria bom, a fazer demais também seria ruim, né? Iria acabar provocando mais dor ou mais incapacidade. Então a gente já tinha umas revisões antigas com essa teoria, vamos dizer assim, mas não tinha muitos estudos, né, longitudinais. Quando a gente puxou os estudos na literatura para a gente ver como estava essa questão, aí a gente ficou mais surpreso ainda, porque dos estudos que tinham sido publicados até então, se não me engano eram 9 ou 8 estudos, alguns estudos não tinham achado associação, né? Ou Uhum. seja, a atividade física não era um fator de prognóstico para a dor lombar, tá? Alguns, e apenas um, na verdade, tinha achado como um fator de bom prognóstico, que era o estudo que eu tinha feito em 2014. Então, quando a gente olha a tabela assim, né, todos os estudos negativos, ou então não estava claro, né, não tinha associação, Uhum. e um estudo só, né,
tinha achado uma associação. Então, assim, aquilo ali foi para questionar mesmo o pesquisador, né? Assim, pô, a gente vinha criando ali uma crença de que, baseado num estudo que usou uma medida muito ruim, vamos dizer assim, né? Muito simples, uma pergunta Uhum. só, achou uma associação, mas quando a gente olha a literatura mesmo, né, e faz uma revisão sistemática para tentar bater o martelo ali, se é um fator prognóstico ou não, a gente viu que realmente a qualidade dos estudos não eram tão boas assim, né? Estava bem ruim, na verdade, mas o que Uhum. tinha sido publicado até então, nada estava dando suporte àquela nossa hipótese, né? Então foi interessante porque a gente começou a quebrar um pouco o paradigma mesmo, né? Mudar a crença de que, opa, apesar de ser muito intuitivo, você, Uhum. né, as evidências não mostram isso não. Então a gente teve que mudar a chave e para tentar entender que talvez não tenha, né, como um fator prognóstico, não tinha tanto valor assim. E o interessante, assim, quando a gente pensa em um fator prognóstico como a atividade física, que é um fator modificável, né? Então você consegue modificar a atividade física da pessoa? Consegue, né? Só fazer mais atividade física. Quando você tem um fator prognóstico dessa forma, que você consegue modificar, você acaba pensando que ele pode ser algo que você pode manipular para poder, né, investir ali para, quem sabe, ser uma futura intervenção, Uhum. né? Por mais que muito poucos dos estudos tinham feito essa investigação de fator prognóstico, a grande maioria das intervenções são baseadas, né? Não todas, né? Mas a maioria, assim, algumas, né? A gente vê exercício aeróbico do lombar, acho que revisão sistemática sobre isso, né? Uhum. Tem várias, caminhada. Então, assim, é tudo baseado um pouco nessa premissa aí de que talvez, né, se você aumentar o nível de atividade física, você vai diminuir a dor lá na frente. E aí a gente começou a questionar isso, assim, será realmente que a atividade física é um fator prognóstico, né? Será que ser ativo vai ser bom para você? A gente sabe que uma coisa é recomendação, né? Uhum. E aí eu comecei até a analisar, assim, até colegas conversando, né? Quando a gente fala de educação para paciente com dor lombar, a gente fala assim, paciente, o que os guidelines recomendam, né? Que o paciente não fique em repouso, né? Se Uhum. mantenha ativo na medida do possível. E eu comecei a reparar que alguns colegas até interpretavam de que o paciente deveria aumentar a atividade física dele, né? Mas, na verdade, essa não é a recomendação do guideline. A recomendação é só não ficar, né, em repouso. Ela Uhum. manter o que ela está fazendo, né, de atividade, ou seja, ocupacional, na medida do possível, que às vezes ela não Uhum. consegue se movimentar, né, está com dor e tudo, mas na tentativa ali de manter o que ela tem de nível de atividade física ali, seja ocupacional, né, lazer, mas não aumentar, né, assim, poderia até ser um objetivo da intervenção a longo prazo, mas não inicialmente, né, em termos de recomendação. E aí eu comecei, né, junto com meus alunos de doutorado, o Christian, né, foi um aluno que liderou o ensaio clínico nessa área. A gente começou a Uhum. pensar assim, peraí, talvez, a gente sabe que exercício é bom, né, para dor lombar, as pessoas têm que fazer exercício, funciona, né, melhora a dor, incapacidade, mas será se a gente não tiver um a mais ali de aumentar a atividade física, um programa mesmo para aumentar a atividade física desses pacientes, será que isso não vai ser benéfico para esse paciente? Não daria um efeito adicional, né? E aí foi que a gente, na verdade, planejou um ensaio clínico nessa linha, para ver se fazendo um coaching em atividade física, né? Sei que a palavra está muito na moda, mas era realmente você estimular o paciente, corajar ele, discutir com ele, sentar com ele, pensar em estratégias de aumentar o nível de atividade física incidental, tá? Não é Uhum. atividade física, vou começar a jogar vôlei agora terça e quinta à noite. Não. Aumentar no seu dia a dia, né? Sim. Você pode até aumentar ali, mas você tem que aumentar no seu dia a dia, andar mais, subir mais escada, descer mais escada, né? Descer num ponto de ônibus ou metrô antes, né? E andar um pouco. Então, Uhum. assim, ficar mais ativo no seu dia a dia, isso pode ajudar ainda mais, né? Uhum. E aí foi aí que a gente pensou nisso.
Antes desse ensaio clínico aí, da gente idealizar, a gente fez alguns estudos de responsividade Uhum. para ver se realmente a medida de atividade física mudava, né? Como a dor e a incapacidade mudam, né? Isso já é sabido já, né? Que elas modificam com a intervenção. E aí a gente fez um estudo antes, será que acompanha, né? A dor, depois de um programa de 2 meses de intervenção, a dor reduz, a incapacidade também. Mas será que a atividade física aumenta? A pessoa começa a andar mais, a dar mais passos, né? E a gente observou que no nosso estudo, né, que utilizou como intervenção o que os guidelines recomendam em termos de de exercício, né? Os exercícios, né, mais ali para o tronco, um pouco, né, mais gerais, mas você faz ali dentro da clínica, naquele momento ali. É, as medidas de desfecho relacionadas à atividade física não mudaram. A dor e capacidade, como esperado, melhorou. Mas aí a gente começou a questionar, peraí, então o que a gente faz na clínica não aumenta a atividade física do paciente. A gente pode Uhum. até achar que ele está com menos dor e incapacidade e vai sair fazendo um monte de coisa, né? Mas não é verdade. Então a gente precisa de um extra, né? A gente precisa de uma intervenção que realmente engaje esses pacientes para eles poderem fazer mais atividade física. Foi Uhum. aí que a gente partiu para o ensaio clínico. É, aí, e aí foi um ensaio clínico que entrou ali na transição, né? Que eu tá voltando para cá, Uhum. para Minas, né? Tive que abandonar meus alunos lá na Unesp, mas o Christian, que era o aluno que estava tocando, acabou tendo a oportunidade também de fazer alguns doutorados, fazer o sanduíche, né? Na verdade, lá na Austrália, pela FAPESP, pela CAPES, foi até 2 vezes. E aí a gente conseguiu finalizar esse ensaio clínico, que, na verdade, foi um ensaio clínico que, além de ver o efeito adicional do coaching da atividade física, a gente usou o monitor de atividade física também, como um feedback para o paciente, Uhum. né? E aí o outro grupo, então, ambos os grupos faziam exercícios, tá? Orientados, né, por fisioterapeutas, exercícios em grupo no centro de saúde, mas além disso, o grupo de intervenção recebia tinha uma hora ali de conversa, né, com o fisioterapeuta para engajar em atividade física, que seria o health coaching ali, a coaching de atividade física, e mais o monitor, que era o reloginho que ele utilizava, mas como a gente estava investigando um pouco de mecanismo, né, assim, se realmente a gente conseguia aumentar o nível de atividade física do paciente, estimulando o paciente, a gente controlou isso no grupo controle com um placebo. Uhum. Então, teve paciente que usou um reloginho ali que não tinha nada, né, só ficava no braço dele, sem ele saber, e ele tinha um momento com o fisioterapeuta para conversar também. Uhum. A gente controlou pela interação ali com o fisioterapeuta. Legal. Mas não tinha informação sobre atividade física. Ele só ficava, né, ouvindo o paciente mesmo, falando sobre a dor, né, e tudo. E a gente não estimulava ele a fazer atividade física, né? Então, assim, a ideia também era, no papel, era Bonita. legal, né? Linda. A gente achava que a gente iria conseguir, né, dar uma otimizada nesse quadro de dor lombar do paciente, porque a gente está estimulando o paciente a fazer mais atividade física e tudo. Eram 3 meses de intervenção, né? A gente seguiu esse paciente por 6 meses e um ano, mas o health coach aconteceu ali, né, ao longo desses 3 meses de intervenção, com 6 sessões ali, até acompanhamento por telefone, para essa negociação ali de incentivo e encorajamento a fazer atividade física. Bom, mas no final, né, como resultado, a gente não achou diferença entre os grupos, né, Uhum. na dor e incapacidade. Teve um detalhe do estudo que foi o fato de a gente não ter conseguido, a gente teve, como é uma medida objetiva, né, acelerômetro, a gente teve muita perda relacionada ao acelerômetro. Isso aí, Ah, né, atrapalhou a gente a poder investigar outras coisas, né, com relação à nossa própria intervenção que a gente tinha planejado, tá? Isso foi, mas no final ali não teve diferença
entre as duas intervenções. Então, assim, ambos os grupos acabaram reduzindo, né, dor e incapacidade, mas a gente não teve diferença maior no grupo que a gente esperava, vamos dizer assim. Uhum. E nessa, só para cortar um pouquinho aqui, que vocês chegam de conclusão, né, em relação a não ter diferença, em relação, porque como você falou, né, falou assim, o grupo controle, vocês tentaram fazer um certo placebo, que não deixa de ser uma intervenção, tem um acolhimento, então o paciente acaba tendo diversos das questões relacionadas à terapêutica, né? Então, eu acho que nessas horas é difícil de desenhar esses estudos, literalmente por isso, porque qualquer contato que você tem, ele já vai tendo os confundidores, já vai tendo um monte de questões relacionadas, né? Mas eu fico curioso para saber como que vocês lidaram com esse resultado, assim, em relação a justificar o porquê que não teve a diferença, né? Bom, foi uma surpresa para a gente também, a gente controlou pela interação, porque se tivesse encontrado diferença, Hum, poderia ser pelo maior contato com o profissional de saúde, sim. né? E, e assim, mas talvez assim, a gente estava conversando, né, Foucault, há pouco tempo sobre entrevista motivacional, sobre Hum, outras formas de intervenção que são mais difíceis para a gente realmente botar em prática, né? uhum, Assim, por mais que o nosso terapeuta ali fez o curso, health coaching e tudo, essa habilidade, talvez assim, leva tempo para a sim. pessoa poder, né, talvez implementar de maneira mais convincente, talvez, com o Uhum, paciente, né, pelo fato de a gente não ter tido a medida de atividade física no final, a gente não consegue confirmar se realmente aumentou o nível de atividade física, né, então uhum, isso foi a questão da perda, foi uma perda considerável ali que a gente não conseguiu nem fazer uma análise ali de imputar dados, algo assim, né, então então isso acaba restringindo a gente um pouco a concluir algumas coisas, né? Que de fato, se tivesse aumentado a atividade física, mas não tivesse mudado nenhum desfecho, realmente não tem diferença, né? uhum, Eu ainda acho que é uma área de muito pouco estudo ainda. Acabo encontrando com alguns estudos ali, né, na Brazilian Journal, né, alguns nessa área agora, né, revista motivacional, de outras formas de aumentar a atividade física. O que eu vejo que às vezes é difícil implementar esse tipo de intervenção, né? Ainda mais em um ensaio clínico, assim, no nosso caso ali ele era um centro só, né? Mas a demanda é muito grande, porque você precisa de muito tempo, né? De doação ali do terapeuta, né? Então uhum, talvez né, a gente fica vendo os estudos né, lá da Austrália, né? E tudo multicêntrico, com né, o desafio lá do Peter O'Sullivan de treinar todo mundo, sim. né? E implementar isso com eficiência, né, ali na ponta. Então, assim, eu acho que no caso do nosso estudo, pode ter sido o desafio da intervenção em si, como que ela foi colocada em prática, né? Uhum, A gente pegou algumas medidas ali de alta eficácia da dor para tentar explorar algumas questões, mas a gente também não conseguiu achar nenhum efeito ali, talvez de algum subgrupo que poderia se beneficiar um pouco mais, que talvez isso seja uma questão, né? Algumas pessoas podem ser mais propensas ali a aderir a esse tipo de intervenção do que outras, né? Aí, outra coisa também que a gente não restringiu como critério de inclusão, a gente pegou pacientes com dor lombar, não necessariamente eles estavam sedentários, né? Isso pode ser uma questão também, que a gente sabe que tem paciente que é sedentário, mas o paciente tem dor que está voando aí, né? Fazendo vários sim. esportes e tudo, assim, com dor, com restrição, mas se mantém ativo, né? Então, são alguns fatores que pode ter influenciado Uhum, o nosso estudo. perfeito. Tem uma coisa interessante, né, nessa área, Zambelli, olhando assim, vendo você contar essa história, que duas coisas, na verdade, né? Talvez a primeira que me vem assim na tua fala é interessante porque os estudos populacionais de dor crônica, né, e atividade física, talvez por não conseguir fazer um controle muito adequado das variáveis, né, porque eles têm uma perspectiva muito populacional, talvez o construto da atividade física, na verdade, desses estudos traga outras informações, né? Afinal,
paciente que relata talvez tenha baixos níveis de atividade física, muito provavelmente tem outras questões de qualidade de vida, como, né, sono, qualidade de sono ruim, capacidade de gerenciar estresse, né? Então, é interessante que você foi fundo controlando essa variável, Uhum. e até onde você foi, o que você está falando é que, aparentemente, né, os estudos não estão encontrando essa associação, né? Eu acho que essa parte chama um pouco de atenção, que o quanto que talvez essa crença que existe, ela não é tão infundada no sentido de que, né, é muito parecido com lesão no esporte, né? Você vai olhar qualquer coisa de lesão no esporte, cada um usa uma definição, no final você Uhum. está vendo um grande construto ali que está medindo um monte de coisa, né? Mas o que me chama a atenção, na verdade, é um pouco do que aconteceu com os estudos mais comportamentais, o CFT pegou essa onda, que é como se mede o desfecho, né? Por exemplo, uma das grandes reflexões sobre o CFT e a diferença de eficácia, muitas vezes está justamente, né, no fato de que as medidas de incapacidade são subjetivas, né, uma percepção de incapacidade funcional, e muitas vezes esses estudos são medidos ou são direcionados para endereçar aqueles fatores que, para o indivíduo, são mais relevantes em termos do que gera incapacidade nele. Uhum. Então, né, a grande discussão do CFT não é que ele é uma bala mágica que transforma qualquer paciente muito debilitado em alguém muito eficaz, mas ele pega aquelas funções que são mais relevantes do ponto de vista motivacional para o paciente e ele faz aquelas funções, ou o paciente conseguir performar melhor aquelas funções, né? Então, acho que uma pergunta em cima dessa reflexão para você seria, pelo que você está vendo da literatura e dos seus estudos, o quanto você acha que talvez essa possa ser uma barreira aí dos estudos? Por exemplo, né, você está estudando a relação entre atividade física de uma forma mais quantitativa e objetiva e incapacidade funcional. Será que talvez essa não associação não venha do fato de que o paciente está mais ou menos ativo como um todo, não representa aquelas tarefas, né, que ele tem mais motivação para fazer, que são o que provavelmente está Uhum. fazendo ele se relatar mais ou menos incapacitado, né? Não sei se vocês levantaram essa hipótese, mas como é que você vê isso, assim? Não, eu tô de acordo, assim, eu acho que a gente, assim, é igual, é exatamente isso, né? O que o questionário está mensurando ali em termos de atividade, que ele fala que incapacita, talvez a gente não esteja atuando quando você fala em promoção ali de atividade física, né? A gente não está sendo tão específico. E isso já faz até um gancho com o que eu venho estudando ultimamente. Assim, o fato de ser, tudo bem, né, que a medida de autorrelato é o que a gente tem, né? O paciente Exato, procura a exato. gente porque ele está com Uhum. dor, ele tem dificuldade de fazer alguma atividade, né? Então ele relata isso. E a gente, e as medidas tentam capturar essa informação. Mas aí eu entrei um pouco na onda, pelo menos na população com dor lombar crônica mais idosos, né, de teste de capacidade funcional, que talvez seja um pouco menos subjetivo nesse sentido, assim, de não confiar apenas no relato da pessoa. Então, vamos fazer um teste, você está com dor lombar, então vamos sentar e levantar aqui, né, 5 vezes, para ver como que você está levantando, né, e aí você mensura o tempo ali, para ver a dificuldade. Então, tentar pegar uma atividade que seja próximo, talvez ele não faz isso, né, mas seja mais próximo do que Uhum. ele faz no dia a dia, para poder tentar capturar isso aí. Uhum. Então, assim, eu tenho críticas em relação à área, né, a minha área de lombar, onde fica muito preso a essas medidas de autorrelato, porque eu acho que não nos dá uma visão um pouco maior, assim, né, do que... Então, por isso, assim, a gente precisa de vários desfechos mesmo, em alguns casos, né, Uhum. e talvez a gente pegar informação de, de testes mais objetivos pode nos ajudar, né. E assim, você fez o paralelo com o CFT aí, né, que talvez ele individualiza um pouco mais, entra um pouco mais aí no mundo do paciente para saber, né, a questão de sono, de tudo que pode estar realmente influenciando na dor, né, e aí eu vou um pouquinho a mais, talvez, para deixar ainda mais complexo, que fatores psicossociais com certeza vão determinar ali, né, a forma com que a pessoa vai, talvez, engajar em uma atividade física, pode ser, mas aí se você entrar no mundo da abordagem da atividade física, se você não der condições
físicas, estruturais, para a pessoa poder fazer atividade física, também, né? Como que ela vai aderir? Sociais, né? Sociais. Eu sempre Então, me assim, lembro do relato do pessoal lá do grupo da Jéssica, na verdade, né? Que ela falava, poxa, os meus pacientes moram, né, na Rocinha. Como é que eu vou dar uma orientação de atividade física, assim, é difícil, né? Acho que esse fator social é determinante, às vezes. exatamente. E aí, assim, às vezes o paciente não tem um lugar para fazer uma caminhada, não tem um lugar para ele poder, né? Por mais que a gente tentava inserir no dia a dia dele ali, né? Mas o cara acorda, né, de madrugada ali para poder ir trabalhar e tudo. Então, assim, e aí não tem estrutura física perto da casa dele para ele poder fazer atividade, Sim. né? Então, assim, quando a gente pensa em atividade física, fica ainda mais complexo você pensar nisso, assim, a pessoa tem que ter uma estrutura mínima para Uhum. poder se engajar próximo da sua casa, né? Talvez dinâmica familiar também, né? Enfim. Então, esses determinantes aí, né, de atividade física, passando nessa todos os diferentes contextos, eu acho que e fatores, né? Eu acho importante também a gente tentar pensar, mas realmente ficar tirando numa coisa só, eu acho que a gente está vendo que não só em outras áreas, né, mas também na atividade física, não é o caminho, né? Uhum. Ô, Zambelli, fiquei até interessado, assim, acho que uma das coisas que seria um foco, né, assim como o Rafa fala, né, de que movimento é um comportamento, eu acho que quando a gente fala de atividade física, entra um pouco disso, né, tem até o termo de se diminuir o comportamento sedentário, né, que seria, ao invés de você só pensar em aumentar um nível de atividade, você tirar uma outra parte, né, e eu sei que tem alguns estudos teus que usam um pouco desse termo. Você consegue explicar para a gente se comportamento sedentário é a mesma coisa que aumentar o nível de atividade ou são construtos separados, assim? Então, confesso que quando eu comecei a estudar, eu achava a mesma coisa, né? Mas aí foi conversando com os parceiros da educação física e tudo, Uhum, né? Eles foram abrindo minha cabeça mesmo. Falando, não, não é bem assim. Você uhum, promover a atividade física é uma variável, né? Se aumentar o tempo gasto, atividade física, metabólica, moderada e vigorosa, ou atividade leve, né? Não uhum, precisa ser moderada e vigorosa, pode ser atividade leve, número de passos, né? Pensando em intensidade. Ainda acho que aí nós temos que mudar a chave e começar a ver o domínio junto com a intensidade, e aí sim, pensar em GPS, em saber uhum, onde a pessoa está fazendo atividade física, na verdade, né? Onde ela está aumentando, porque aumentar a atividade física no trabalho é muito diferente de você aumentar a atividade física no lazer, por exemplo, né? uhum, Ou no transporte, né? sim, Mas, e a outra coisa é você reduzir o tempo que você passa sentado, né, de forma sedentária ali. Então, uhum, assim, talvez, né, a abordagem talvez, né, eu estou usando aqui o coaching de atividade física, que é um termo que a gente utilizou, mas você pode promover, né, promover a atividade física, engajamento em atividade física, e ao mesmo tempo, talvez reduzir esse comportamento sedentário. Então, quando a gente vai uhum, olhar, até mesmo, né, com a minha experiência que eu tive lá na Dinamarca, isso em 2013, né, 2012, com 10 anos já, lá era a cultura de que tinha aqueles standing desk, né? O cara uhum, aumentava ali, trabalhava de pé, o próprio Peter trabalhava lá de pé, não, eu vou sentar um pouquinho no banco aqui, né? Aí, então, assim, mudando, aí você não está atuando na atividade física da pessoa, você está reduzindo o tempo que ela fica sedentária, né? Então, são conceitos realmente diferentes. Talvez pensar em variáveis, né, que combinem essas duas fazer um composite score, né, que considera as duas coisas, né, uhum, talvez possa ser um caminho. Eu tenho visto algumas coisas nessa linha, né, a gente mesmo aqui no nosso grupo, quando a gente vai avaliar nossos dados de atividade física, né, a gente, né, já recebeu algumas recomendações de que não, então você está querendo, você pode talvez fazer um score único, né, que envolve isso, né, mas é uma coisa muito nova ainda, né, esse cliente aí, que a gente tem que entender um pouco melhor, mas são conceitos, definitivamente conceitos diferentes, sim. Eu acho interessante, né? Até pensando assim, inventando aqui, né? Alguma escala como se fosse, né? Conforme a pessoa vai listando o comportamento sedentário, fosse negativando, e se ela listasse as coisas positivas, equilibraria, né? Para a gente tentar mudar Isso. até o comportamento ou a esfera do processo, né?
então uma coisa que talvez unisse, ou então pegar a escala funcional específica, que é uma que particularmente eu gosto bastante, para conseguir mensurar a atividade que ele relata, né? Então, você falou, às vezes não é uma atividade do dia a dia dele, então tentar ver se dentro das tarefas que ele lista, que ele quer recuperar, você consegue mensurar de alguma forma, além da intensidade só, né, da incapacidade. Então, acho que às vezes a união disso facilitaria um pouco do que você está falando, né? E outra coisa que eu acho que é bem bacana, até você poderia explicar um pouquinho mais, o health coaching ele vem com esse preconceito no Brasil, porque os coachings, né, atrapalharam tudo, mas ele literalmente tem curso lá fora sobre o assunto, né? O CFT agora está nessa linha onde foi atualizado, tem o quarto pilar, que está relacionado à manutenção, né, do estilo de vida. Então, no geral, eu acho que está tudo indo para um lado de engajamento, né? Então, eu acho que a grande questão é como fazer essa pessoa engajar dentro do que ele precisa sustentar, né? Mas acho que até é legal você falar um pouquinho dessa visão de fora, porque não é um termo muito comum para a galera aqui, provavelmente, o health coaching. E se você pesquisar cientificamente, tem bastante coisa até no PubMed, né? Isso, até a gente usou o termo coaching de atividade física, mas tem coaching de saúde mesmo, né? Assim, Uhum, você trabalhar em várias esferas ali para mudar o comportamento do indivíduo em relação à saúde dele. E a atividade física é um dos, né, dos fatores. Aí você pode entrar na parte de nutrição também, por exemplo, né? Sono e mudar o comportamento. O que a gente vê, assim, o que eu de experiência é que realmente existe cursos lá fora, né? Onde as pessoas fazem esse trabalho, tá? Que aí você precisa desenvolver algumas habilidades que talvez a gente não tenha, igual a gente está falando antes, né? Que a gente não é treinado na graduação, por exemplo, né? Essa parte mais motivacional, com o paciente, de estabelecer metas, né? Colocar isso no papel do paciente e tudo. Que eu acho que seria muito útil em várias condições crônicas que a gente trata na nossa clínica, né? Então, a gente falando de dor lombar aqui, mas entraria em diversas outras áreas, não só de dor crônica musculoesquelética, mas outras áreas da fisioterapia mesmo. uhum, Então, tem curso, até os termos, eles acabam sobrepondo aí, né? Quando você vai olhar, eu já vi estudo falando de atividade física, falando só de entrevista motivacional, uhum, né? Mas a ideia, acho que o ponto final, assim, são várias estratégias tentando chegar ao mesmo lugar, que é o quê? Mudar o comportamento, deixar a pessoa mais ativa e manter isso aí, né? uhum, Mas a longo prazo. Talvez o que a gente percebeu também de crítica, assim, voltando no estudo lá, é que 3 meses é pouco tempo. 3 meses para você mudar o comportamento de um paciente é pouco tempo. Assim, os estudos de coaching, até, né, eles falam de 6 meses. E aí a gente entra numa que talvez, assim, algumas áreas da fisioterapia, o CFT foi muito interessante essa parte do CFT, de ter o booster lá na frente, né? De sim, ter, depois de 3 meses, não sei, ter mais sessões ali na frente para dar uma relembrada, manter a pessoa. Eu acho que eu até vejo a fisioterapia indo um pouco para isso, assim, sabe? A gente parar desse negócio de, né, 12 sessões ou 2 meses, tratamento uhum, ponto final, e espaçando isso aí, né, dessa manutenção do paciente, porque se a gente quer mudar comportamento lá na frente, né, e essa redução de dor e incapacidade, ela para ser duradoura, né, e manter mais a longo prazo ali, talvez a gente precisa voltar para esse tipo de estratégia, né, de manter o paciente com a gente mais tempo, né, intervenções um pouco mais longas. uhum. Mas talvez até mesmo número de sessão, né? Tô pensando em muito contato, não, mas pelo menos você ter esse contato mais lá na frente para a pessoa realmente mudar o comportamento, entender, né, que ela mudou, né, e Uhum. se mantém lá na frente. Sim, e eu acho que isso acaba envolvendo muita questão em relação até modelo de negócio, né, Zambelli? Acho que tem a cultura da profissão, o modelo de negócio que a gente está envolvido, e eu sempre, com a nossa pós agora nova de esporte e atividade física, ele é um dos objetivos de tentar aumentar um pouco essa visão do fisioterapeuta, que a promoção de saúde, ele é um campo que a gente ainda não debruçou, né? Então, você conseguir ser um promotor de saúde, você ter mais gente próxima, promovendo atividade física, saúde de uma forma mais abrangente, né? Você facilita ter pessoas próximas, que até para o seu negócio seria interessante, né? Então, você tem pacientes que eles não estão no papel de paciente, né? Eles estão É, no papel de você monitorando, auxiliando ele ter uma vida mais saudável, né?
Então, acho que são coisas extremamente interessantes, pensando nesses modelos, porque realmente facilitaria do fisioterapeuta se colocar de uma outra forma, né? Então, não ser só essa pessoa atuante, que precisa fazer uma terapia manual, precisa fazer uma intervenção X ou Y, né? Então, acho que o fisioterapeuta ainda não consegue se enxergar nessa posição ou nesse lugar aonde ele pode estar com a pessoa, com várias pessoas e monitorar isso à distância, né? Então, acho que é um desafio, e aí, como o fisioterapeuta não está acostumado, o paciente também não está, porque ele acha que a intervenção é só aquela coisa que ele está no consultório, né? Então é engraçado, né? Até nos atendimentos, às vezes, de tele, tem gente que ainda pergunta do tipo, mas é pago? Né? Do tipo, porque ele acha que é um Zoom, né? Ele acha que é só uma conversa. Então, ele tem a diferença até da cultura da percepção de tratamento, educação em dor, ela também está passando por isso, aonde, né, a gente já tentou implementar na Santa Casa e as pessoas perguntavam quando que ia começar a intervenção, né? Então, tem várias coisas que são mais culturais aí da profissão, né? Mas é muito bacana. Isabela, a gente está nos momentos finais aí, queria que você desse um overview aí dessa parte, né? Se você quiser fechar o assunto, e também falar dos seus estudos futuros. Eu sei que você está entrando numa linha nova, né? Em breve a gente vai Isso. conversar sobre isso também. Então, queria que você aproveitasse para finalizar. Bom, sobre a área de atividade física e dor lombar, dor crônica, né? Eu acho que Uhum, tem muito ainda a explorar, né? Eu sei que é o grande desafio são as medidas, uhum, né? A gente fica, talvez achar, talvez medir tanto o subjetivo quanto objetivo mesmo. Acho que o caminho é esse, a gente pegar diferentes perspectivas ali para interpretar. Mas tem muita coisa ainda para ser feito, né? A gente começou a fazer umas revisões sistemáticas que foram incluídos poucos estudos ali para ver feedback eletrônico como forma de aumentar a atividade física. Então, assim, nesses últimos anos, né, o que mais aumentou aí de diferentes formas de monitor de atividade física celular, né? A gente tem de tudo hoje. Então, uhum, acho que falta muito estudo ainda para ver se realmente a gente consegue, né, mudar comportamento. E eu acho que todos esses recursos são válidos e podem contribuir. Precisa uhum, ver qual seja a melhor forma para isso. Bom, com relação aos meus futuros estudos ali, a gente, né, talvez dentro da área de atividade física, a gente vem explorando novas formas de atividade física. Então, a gente tem uhum. um ensaio clínico que vai começar literalmente semana que vem, que nós vamos testar a eficácia da yoga em Uhum, pacientes com dor lombar crônica com risco de mau prognóstico. uhum, Então, a gente vai ver se essa intervenção mais corpo e mente, né, que a yoga vem uma proposta diferente para os pacientes que têm dor lombar crônica com risco de mau prognóstico, pacientes mais ansiosos, né, com mais deprimidos, com esses fatores psicossociais mais exacerbados aí, talvez possa ter uma contribuição. Então a gente vem trabalhando nisso. E a gente também vem trabalhando numa frente aí né, com os idosos, né, com essa parte de testes de capacidade funcional. A gente está explorando alguns dados agora dos meus alunos. E também trabalhando numa outra frente aí, que é na parte de educação dos fisioterapeutas, né? Mudar uhum. a crença de fisioterapeuta, de forma de educação mesmo, que se a gente consegue, né, através de programas online mesmo, né, a gente consegue modificar crenças de fisioterapeutas relacionados, por exemplo, à dor lombar, né? Então, continuo no mundo aí da dor lombar, não só da atividade física mais, mas tentando entender um pouco mais essa parte aí de crenças também. Maravilha, maravilha. Rafa, algum comentário final? Não, eu acho que é um papo muito legal. De fato, né, Anabelle, tuas pesquisas acho que desafiam crenças de senso comum Uhum, sobre essa relação. Eu vejo por outras populações de dor crônica que a literatura, ela é isso, né? Precisa ser mais investigado, estamos longe de entender, é uma variável relevante, agora quanto é difícil. E eu acho que esse é um dos grandes desafios da dor, né? Principalmente crônica, a mensuração, né, do desfecho. Isso é até um call to action recente de pesquisadores da área, porque, por exemplo, dor é uma experiência sensorial e emocional e a gente reduz ela à sua intensidade, que é um componente sensório discriminativo da dor, né?
É um dos componentes do componente sensorial só. Então, eu acho que começa a vir toda essa... Quando você questiona a medida, você questiona quase tudo que já foi produzido, né? Esse é o complicado. Então, eu sinceramente acho que essa parte de como a gente define, principalmente os PROMs, né, os desfechos, talvez seja um ponto relevante, que é o que você falou. Uma população, talvez, com muito mais restrição de mobilidade, onde a incapacidade está muito mais associada realmente com isso, talvez você encontre uma relação mais direta, objetiva, né? Mas a maior parte dos pacientes, talvez com dor persistente, você não vai encontrar uma restrição de mobilidade geral, você vai encontrar uma restrição de atividades muito relevantes para ele, que é o que faz ele perceber. Mas como é que você, né, percebe, como direciona, mensura? Então, eu acho que tem grandes desafios aí nessa área ainda, realmente, para a gente poder, enfim, entender qual que é o nosso papel nesse aspecto, né? Até para a gente entender o que falta para o fisioterapeuta poder entrar de cabeça nessa área, né, de mudança de comportamento mesmo, relacionado à atividade física. Mas, enfim, acho que parabéns pela linha de pesquisa. Dá para ver na sua história o comprometimento teu com a área, né? Então, parabéns aí pelos achados. Sensacional. E aproveitando, eu vou até inverter, né? Ia sair um episódio, eu gravei um episódio ontem que vai ser um grande complemento desse, né? Então, ontem a gente gravou com o Fábio Dominski e com a Thaís Siqueira, que eles são da área da psicologia da atividade física, e eles falam muito sobre engajamento. Então, a gente vai continuar, né? Vou deixar esse episódio primeiro para depois ter esse episódio, então fica um pouquinho até de como que faz isso, né? Então, a gente que tem falado tanto sobre comportamento, essa parte, a psicologia do esporte e atividade física, ela é extremamente interessante, como você falou, a educação física está um pouco à frente disso comparado com a fisioterapia, né? Eles estão olhando um pouco melhor e eles discutem um pouco mais sobre a questão de promoção de saúde, atividade física de uma forma bem diferente, ampla, né? Então, vai ficar bem complementar, eu vou inverter a ordem dos podcasts aqui, tá bom? Mas, Zambelli, obrigado pelo tempo aí, obrigado por toda a contribuição. Vou deixar o seu Orcid aqui, o Lattes, lá na descrição também, para todo mundo que quiser ver suas pesquisas, seus trabalhos, né, a linha científica. É muito bacana porque toda essa história vocês escutaram ele contando, você vai vendo em papers, literal, né? Então, acho que isso é super bacana quando a pessoa contando essa primeira pessoa, para realmente conseguir mostrar, né? A gente teve essa dúvida, foi lá, respondeu, gerou a próxima, e vai numa sequência que é realmente uma maturidade científica e, particularmente, eu acho que falta para muitos pesquisadores, né? Então, parabéns aí, sou um grande fã do teu trabalho, né? E o prazer de ter ficado com você essas 3 semanas, Sabelli. Valeu, Foucault. Rafa, obrigado aí, tá, pelo podcast, foi bem legal. E ficar à disposição aí de quem se interessar pelo assunto, né? Algum dos nossos trabalhos, para compartilhar com vocês. Maravilha. Então, pessoal, ficamos por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar. Um grande abraço para todo mundo e valeu!